Fala pessoal, Igor aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai iniciar aqui mais uma mentoria atualizada aqui do canal, tá? E nessa mentoria a gente vai passar para vocês aqui realmente o ouro, tá? A gente vai passar aqui para vocês todos os macetes para você aprender a operar no mercado. Se você é iniciante, você vai conseguir iniciar da melhor forma possível, tá? Claro que aqui na mentoria atualizada a gente vai deixar um pouco de lado a questão da leitura de velas, que é o que realmente importa, mas você precisa saber todas as informações que eu vou estar te passando aqui nesse e nos próximos vídeos. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí no botãozinho aí abaixo. Se você quiser receber esses conteúdos com antecedência antes de sair publicamente aqui no YouTube, se torne membro do nosso canal aí, ativando também aí do lado da nossa foto do perfil do canal, você pode ativar a área de membros aí, você vai estar recebendo todo o conteúdo exclusivo só para os membros e também os conteúdos que vai sair público, porém você vai ver com antecedência, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá pro vídeo. Vamos lá para cima, vamos pro vídeo, tá? Eu vou fazer um desenho aqui, daqui a pouco a gente vai voltar aqui, tá, no gráfico para a gente ver as situações acontecendo, tá? Como que funciona primeiramente as estruturas, tá? A gente tem estrutura de venda, que eu vou fazer aqui, ó, em vermelho, ó. Estrutura de venda, ela vai estar se espalhando, né? Fazendo seus pullbacks, as suas correções e jogando o preço por rompimento dos fundos, tá? Então ela vai estar sempre fazendo o rompimento dos fundos aqui, certo? A estrutura de compra, ela vai estar sempre fazendo os rompimentos dos topos, tá, pessoal? Então você já tem que ficar atento a essa situação. Quando o mercado está fazendo um rompimento para cima, estrutura de compra, você vai priorizar comprar nesse mercado. Quando ele está fazendo os seus rompimentos para baixo, estrutura de venda, e você vai priorizar os seus rompimentos para baixo. Quando ele tiver lateral, assim, ó, ele não estiver rompendo nem para cima nem para baixo, você vai conseguir operar, tá? Mas você vai ter que ter o domínio da leitura de velas, tá? Então, se você quer ter o domínio da leitura de velas, você precisa ter uma metodologia bem trabalhada para que você consiga sair do zero a zero e você consiga estar trabalhando é, essa leitura mais avançada, tá? Mas a princípio, se você dominar isso aqui, você já vai conseguir ter belos resultados. Então, bora lá agora para o desenho principal, aonde a gente vai trabalhar, né? Na verdade, vamos para direto para o gráfico, onde a gente vai trabalhar ali diretamente no gráfico todas as informações que a gente precisa passar para vocês, tá? Então, a gente precisa lembrar: estrutura de venda desce rompendo os fundos, estrutura de compra desce, sobe rompendo os topos e fazendo o pullback em cima dessas regiões, né? Rompeu o fundo, volta nesse fundo, depois impulsiona o preço para baixo. Eu costumo chamar isso aqui, ó, de onda de impulsão e correção. Impulsão, correção. Aqui é a mesma coisa. Impulsão, correção. Impulsão, correção, tá? Seria o quê? A impulsão ela faz o rompimento do topo e a correção ela volta nessa região para fazer o seu pullback, né? Que fazer a correção, depois ela joga o rompimento de o movimento de impulsão para conseguir fazer o rompimento do próximo topo ou próximo fundo. Entre essas regiões a gente tem alguns detalhes que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá para o gráfico agora para a gente ver todas essas informações na prática. Tá, voltando aqui para o gráfico agora, ó, a gente vai ter as determinadas situações. Ó. Aqui a gente tem um gráfico que ele estava lateral, ó, tá vendo? Ó, fazendo seus movimentos laterais, ó. Aí ele nem rompia para baixo nem para cima e agora ele começa a romper para baixo, ó. Ele tá fazendo os rompimentos dos fundos aqui, ó, tá vendo? Ó? Volta nesse fundo, rompe o fundo novamente. Aqui ele não respeitou o rompimento desse fundo, tá? Então aqui ele já tá quebrando esse movimento para compra. Ele começou a romper para cima agora o movimento. Então aqui a gente já vai priorizar a compra. No gráfico do Euro USD, a gente viu o gráfico que estava caindo aqui, fazendo os rompimentos dos fundos, ó. E aí ele inverte esse fluxo, ele começa a lateralizar, tá? E agora ele começa a romper para cima. O nome disso aqui a gente vai chamar de quebra de estrutura, tá? Quebra de movimento. Por que a quebra da estrutura? Porque se ele está subindo e ele começa a cair, ele mudou o seu patamar de rompimentos. Então agora ele para de romper para cima, começa a romper para baixo. Então a gente teve uma quebra desse movimento e o início de um novo movimento. A gente vai priorizar sempre o início desse novo movimento, tá? Então se o mercado ele está subindo, fazendo os rompimentos para baixo, ele para de romper, ó.
ele não consegue mais romper para baixo e rompe para cima, a gente vê que ele troca a sua polaridade e agora ele vai começar a trabalhar os próximos topos, ó. Ele vai vir romper esse topo, vai dar o pullback nesse topo para vir romper o próximo topo aqui. Então aqui a gente já tem a leitura de quê? Das referências que o mercado tem para trabalhar. Então se ele tem esse topo aqui, ó, ele tem esse topinho para trabalhar aqui, ó, ele já vai ser o meu, digamos que, alvo do preço, para o mercado vir fazer o rompimento dele. Não é à toa que ele vem nessa região, faz o seu pullback e joga a compra novamente para a tentativa do rompimento desse próximo topo que foi criado, tá? Se ele faz o rompimento desse próximo topo que foi criado, ele vai buscar esse outro topo aqui, ó, pessoal, tá? Então, se você tende a trabalhar o mercado agora dessa maneira, você vai começar a entender melhor as estruturas do mercado e assim você vai começar a operar a favor desses movimentos, tá? Vamos ver no Euro GBP. O Euro GBP ele tá muito lateral, tá muito bagunçado. Então você vai ter que aprender a fazer a leitura de velas para você conseguir identificar até onde o preço está chegando, qual é a melhor região, qual a região que tem mais confluência, tá? Então até o final dessa mentoria atualizada você vai descobrir várias coisas que você precisa fazer para você entender como operar qualquer tipo de mercado, tá? Sempre priorizando o melhor possível, mas você vai conseguir operar qualquer um deles porque você vai ter o conhecimento que você precisa. Então, se você quer aprender a leitura de velas, você já é avançado, mas ainda não destravou, link na descrição, você vai direto para o meu WhatsApp, ou você me chama no número que está aí, que você vai aprender comigo o método da consistência, que é nosso treinamento, tá? Onde você vai aprender a fazer a leitura de velas completa para você estar trabalhando 100% do mercado aí, fazendo o seu dinheiro render, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem uma estrutura bem bonita de compra, ó. O preço está subindo, tá? Fazendo o pullback aí nas regiões, ó. Aí ele subiu aqui, ele parou nessa última região aqui, ó. Tá? Parou na região aqui. Aí o que que ele fez? Ele volta a cair a favor desse movimento principal aqui, ó, tá? Então, ó, o preço vem e faz o rompimento desse fundo. Aqui a gente já vê que o preço ele tá começando a trabalhar os próximos fundos. Então, eu tenho esse fundo para vir buscar, tem esse fundo, tá? E o preço faz o rompimento, confirma abaixo, joga mais um vela. Aí ele faz a confirmação novamente aqui, imprime mais um rompimento. Ele faz um rompimento para esse fundo, volta nessa região e responde, tá? Aqui agora tá o gatilho, pessoal. Onde é o gatilho de entrada, Igor? Visando essa leitura de estrutura. Você sempre vai pegar essa região aqui, ó, que é a região que foi rompida, e você vai ver o mercado chegar nela e depois ele vai responder. Quando ele responder, você vai calcular se tem espaço até o próximo fundo, ó. Então aqui eu tinha um espaço, venda nessa vela. Entendeu? E se tiver outro fundo aqui atrás, aqui mais aqui para baixo, aí você vai priorizar sempre essas regiões, ó. Tem outro fundo aqui, então dá para descer mais. Chegou aqui nesse topinho, ó. Ele parou aqui nesse topo, né? Nessa região aqui, ó. Aí ele joga a compra fazendo seu movimento para cima agora. Chegando aqui, ó, ele faz o que? Ele faz praticamente um rompimento aqui dessa região, né? Aí ele tenta voltar para cá, não consegue, tá? Aqui, ó, para essa região. Por que para essa região? Porque além dos topos e fundos, né? Igual aqui, a gente tem um fundo aqui, ó, nessa região, tá? Aí o preço vem, faz o rompimento dele. E aí ele volta aqui, ó, e para abaixo desse fundo, né? Então o que que acontece? Aqui não é só um fundo, tá? Ele é uma região compradora. Aqui a gente tem a vela que rompeu ele, ó. Então eu vou priorizar as duas regiões, a vela que rompeu e a região de compra. Se o mercado responder antes de tocar na vela de força, que é a vela que rompeu, bem, ele deu a resposta, você pode seguir. Se ele vir e tocar na vela de força, igual aconteceu aqui, ó, tocou na vela de força, tocou nessa região de compra e respondeu de venda. É uma leitura muito mais forte para pegar uma continuação se tiver espaço, tá? Então, se você também não sabe operar com um espaço, vou deixar no card aqui para vocês o vídeo sobre operar com espaço e sem espaço para você desenrolar aí as suas operações. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, tá? Hoje foi um vídeo bem tranquilo, bem simples de entender. Já se inscreveu, já deixou o like, então você conseguiu me pagar aí por essa aula top que eu deixei para vocês, tá bom? Então, essa mentoria ela não vai ter muitas operações porque a gente precisa explicar direitinho, tá? E você
pode estar fazendo o seu backtest. O que seria o backtest? Você pegar uma estrutura que já aconteceu igual essa, ó, e analisar o que aconteceu. Ó. Esse fundo mais a vela de força tocou, retraiu, respondeu de venda, venda nas próximas velas. Esse outro fundo tocou aqui, ó, retraiu, respondeu de venda, venda na próxima vela, visando esse fundo ou um fundo aqui atrás. Aí aqui atrás também, ó, esse fundo, o preço chegou nela, respondeu de venda, o mercado vem para fazer o rompimento do próximo fundo. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado por assistir e valeu!